A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa, transformando o calçamento irregular em um labirinto escorregadio de sombras e luzes neon. João tropeçou na calçada molhada, o coração disparado não pelo frio que penetrava sua jaqueta fina, mas pelo grito abafado que ecoou de um beco próximo, um som de desespero que ele conhecia bem demais, o tipo que vem de quem está prestes a quebrar. Sem pensar, ele correu na direção do ruído, encontrando Pedro encostado na parede de um prédio antigo, o rosto pálido e machucado, sangue escorrendo de um corte na testa, enquanto dois vultos se afastavam rindo baixinho na escuridão. João se ajoelhou ao lado dele, o instinto de proteção que sempre o guiara em meio às próprias batalhas agora pulsando como um tambor de guerra. Ei, aguenta aí, eu te ajudo, murmurou ele, a voz firme apesar do tremor nas mãos ao pressionar um lenço contra o ferimento. Pedro ergueu os olhos, aqueles olhos verdes que João vira tantas vezes na sala de aula da universidade, mas nunca tão vazios, tão partidos. Naquele instante, sob a garoa impiedosa, um segredo não dito começou a se desenrolar entre eles, um fio invisível que ligaria suas vidas em um emaranhado de dor, amor e revelações que abalariam os alicerces de tudo o que conheciam. A noite se estendia como um véu úmido sobre a cidade, e João carregou Pedro pelas ruas estreitas do bairro Alto, ignorando o peso do corpo do amigo e o cansaço que latejava em seus músculos. Eles eram colegas de curso na Universidade de Lisboa, frequentando as mesmas aulas de literatura portuguesa, mas nunca mais que isso, olhares trocados em silêncio, acenos educados nos corredores. João, abertamente gay desde os 18 anos, carregava sua identidade como uma bandeira desbotada pelo vento das críticas familiares e dos sussurros nos cafés. Pedro, sempre o aluno quieto, o que se sentava no fundo da sala com um caderno cheio de rabiscos poéticos, parecia um enigma envolto em camadas de reserva. Agora, naquele beco fedorento de vinho derramado e lixo acumulado, o enigma começava a se desfazer. Chegando ao pequeno apartamento de João no Chiado, um espaço apertado mas acolhedor com paredes cobertas de livros e pôsteres de fado melancólico, ele deitou Pedro no sofá poído. O ferimento não era grave, mas o hematoma inchando no queixo contava uma história de violência rápida e covarde. Quem foram aqueles caras? Perguntou João, enquanto encharcava uma toalha em água fria. Pedro desviou o olhar para a janela, onde as luzes da cidade piscavam como estrelas artificiais. Não importa. Foi só uma briga boba. Eu disse algo errado. Sua voz era um sussurro rouco, carregado de algo mais profundo que arrependimento, vergonha, talvez, ou medo de ser visto. João não insistiu, não ainda. Em vez disso, preparou um chá de camomila, o aroma doce preenchendo o ar úmido, e sentou-se no chão ao lado do sofá, as pernas cruzadas como em uma confidência antiga. Contou histórias leves para distrair, sobre o professor de poesia que confundia Camões com um rapper moderno, sobre as noites em que dançava fado em bares escondidos, onde o violão chorava mais alto que as vozes. Pedro riu fracamente pela primeira vez, um som frágil que aqueceu o peito de João como um raio de sol inesperado. Mas por trás do riso, havia camadas, os olhos de Pedro se demoravam nos de João um segundo a mais, como se buscassem permissão para mergulhar em águas profundas. Os dias seguintes foram um equilíbrio precário entre rotina e segredo. Pedro insistiu em voltar para casa, mas João o convenceu a ficar até o inchaço diminuir, alegando que sozinho ele poderia piorar. Na universidade, eles se sentavam juntos agora, não por acaso, mas por uma escolha tácita. As aulas de literatura ganhavam nova cor, discutiam os Lusíadas com olhares cúmplices, e João notava como Pedro traçava linhas nos cadernos que pareciam mapas de um coração perdido. Fora da sala, nos pátios ensolarados do campus, onde oliveiras antigas sussurravam com o vento do Tejo, as conversas fluíam como o rio, lentas no início, depois correntes impossíveis de parar. João compartilhava pedaços de si, a infância em uma vila no Alentejo, onde os campos de cortiça se estendiam infinitos, mas o amor por meninos era um tabu sussurrado nas sombras das adegas. Aos 15, ele fugira de um pai que o chamara de aberração, após flagrá-lo com um beijo roubado atrás da igreja. Lisboa o salvara, com seus becos tolerantes e comunidades que abraçavam os diferentes. Eu aprendi a amar o que sou, disse João uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim botânico, o ar perfumado de jasmins. Mas nem sempre foi fácil. Há dias em que sinto o peso dos olhares, como se eu fosse um erro na tapeçaria da vida. Pedro ouvia, os punhos cerrados no bolso da jaqueta, o rosto uma máscara de empatia que mal disfarçava a tormenta interna. Ele falava pouco de si, desviando para anedotas sobre sua família em Coimbra, uma mãe viúva que costurava vestidos para festas, um irmão mais velho que jogava futebol profissional. Mas havia pausas, silêncios que se esticavam como cordas de viola prestes a romper. Uma noite, após uma exibição de teatro experimental no Teatro Nacional, onde atores encenavam Amores Proibidos de Sofia de Melo Brainer, Pedro desabou. Eles estavam no terraço de um café no Rossio, o obelisco de D. José iluminado ao fundo, e o vinho tinto aquecia suas veias. Eu não sou quem você pensa, confessou Pedro,
a voz embargada pelo álcool e pelo medo. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele enxugou furiosamente. Aquele beco. Não foi uma briga boba. Eu os confrontei porque eu os ouvi falando de você. Dizendo coisas horríveis sobre gays na universidade, sobre como deviam ser corrigidos. E eu explodi. Porque se eles soubessem de mim... Ele parou, o peito arfando como se o ar da noite fosse insuficiente. João sentiu o mundo inclinar. Pedro, o colega reservado, o poeta silencioso, era gay. Mas havia mais, um abismo maior se abrindo. Eu não sou só gay, João. Eu fui casado. As palavras caíram como pedras no Tejo, e quando na mente de João. Pedro prosseguiu, a voz um fio trêmulo, aos 20 anos, pressionado pela família conservadora, ele se casara com uma prima distante, um casamento arranjado para acalmar os rumores sobre sua falta de interesse nas garotas. O divórcio viera rápido, doloroso, com acusações de infidelidade que ele nunca cometera, mas o estigma o seguira como uma sombra. Eles me chamam de traidor, de covarde. Minha mãe ainda chora toda a noite, achando que eu destruí a família. E eu vim para Lisboa para recomeçar, mas o passado me persegue. Aqueles caras no beco. Eram amigos do meu ex-cunhado. Eles me encontraram por acaso e, bem, você viu. João estendeu a mão, tocando o braço de Pedro com uma gentileza que doía no peito. Você não está sozinho nisso. Eu sei o que é carregar um segredo que te sufoca. Naquele momento, sob as estrelas indiferentes de Lisboa, algo floresceu entre eles, não um amor declarado, mas uma aliança forjada no fogo da vulnerabilidade. Eles voltaram para o apartamento de João caminhando devagar, os ombros se roçando acidentalmente, e pela primeira vez, o silêncio era confortável, como um abraço não dito. Mas os segredos, como as marés do Atlântico, sempre voltam. Uma semana depois, durante uma festa de confraternização do curso no antigo convento de São Pedro de Alcântara, o passado de Pedro irrompeu como uma onda furiosa. A sala estava lotada de estudantes, risadas e quando entre as paredes de pedra e os lustres de cristal, o ar carregado de vinho do Porto e canções de fado ao violão. João e Pedro dançavam no canto, um giro tímido que fazia os corações acelerarem, quando uma voz cortante atravessou o burburinho. Pedro. É você mesmo. O que diabos você faz aqui, traindo tudo de novo? Era Sofia, a ex-esposa de Pedro, agora uma aluna de pós-graduação em História na mesma universidade, acompanhada de um grupo de familiares que a visitavam de Coimbra. Seus olhos, frios como o granito do castelo, fixaram-se em Pedro e, inevitavelmente, em João. Então é isso. Você fugiu para cá para brincar de casinha com outro homem. Minha família sabia, mas eu neguei. Neguei por você. As palavras dela chicoteavam o ar, atraindo olhares curiosos, sussurros que se espalhavam como fumaça. Pedro empalideceu, recuando como se golpeado, enquanto João se posicionava ao seu lado, o punho cerrado pela raiva contida. Você não sabe de nada, Sofia, rebateu João, a voz baixa mas afiada como uma navalha. Pedro não te traiu. Ele te libertou, e assim mesmo. Se você veio para julgar, vá embora. Aqui, ninguém precisa de veneno. A tensão era palpável, um fio esticado prestes a romper. Sofia riu, um som amargo que mascarava a dor própria, e se aproximou, o dedo apontado como uma acusação. Libertou? Ele destruiu vidas. Meu pai teve um ataque cardíaco por causa disso. E agora, o quê? Vocês dois, desfilando como se o mundo devesse aplaudir. O salão pareceu encolher, os amigos de Pedro, que o viam como o cara hétero quieto, trocando olhares confusos, alguns de solidariedade, outros de desconforto. Pedro, tremendo, encontrou forças em algum lugar profundo. Sofia, para. Eu sinto muito pelo que aconteceu, mas não foi traição. Foi honestidade. Eu te amava como amiga, como família, mas não como marido. E João? Ele me salvou quando eu estava afundando. Seus olhos encontraram os de João, e ali, no caos da festa, um vislumbre de afeto puro brilhou, não possessivo, mas transformador. Sofia hesitou, o veneno se dissolvendo em lágrimas não derramadas, e se virou, saindo com o séquito em um turbilhão de saias e murmúrios. A notícia se espalhou pela universidade como fogo em palha seca. Nos dias seguintes, Pedro enfrentou o escrutínio, colegas que o parabenizavam em segredo, professores que o olhavam com uma pena condescendente, e pior, mensagens anônimas nas redes sociais e quando os preconceitos de Coimbra. Covarde que abandona a mulher por capricho. Volta para o armário, impostor. João o protegia como um escudo vivo, acompanhando-o às aulas, organizando um grupo de apoio informal com outros estudantes LGBTQ+, do campus, um círculo de vozes que cantavam hinos de resiliência nos bares de Alfama.
Mas o verdadeiro conflito veio de dentro. Pedro, atormentado pelo culpa, começou a se afastar. Eu não mereço isso, João. Você é forte, aberto. Eu sou só uma bagunça ambulante. Eles discutiram pela primeira vez no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa estendendo-se aos pés como um tapete de luzes. Você acha que força é não ter cicatrizes? Eu tenho as minhas, Pedro. E as suas não me assustam, elas me atraem. As palavras escaparam antes que João pudesse contê-las, pairando no ar fresco da noite. Pedro o olhou, o peito subindo e descendo, e por um instante, o mundo parou. Seus lábios se encontraram em um beijo hesitante, doce como o primeiro vinho da primavera, selando não um fim, mas o início de uma jornada. A revelação de Pedro uniu-os, mas também atraiu tempestades maiores. A família dele, alertada por Sofia, invadiu Lisboa em uma tarde chuvosa de outono. O irmão mais velho, Miguel, um jogador de futebol robusto e de temperamento explosivo, bateu à porta do apartamento de João com punhos cerrados. Onde está meu irmão? Vocês o corromperam, gritou ele, o rosto vermelho de fúria patriarcal. A mãe, Dona Ana, chorava baixinho atrás dele, um lenço apertado nas mãos envelhecidas. Pedro, confrontado com o passado em carne e osso, desmoronou no sofá, as defesas ruindo como castelos de areia. João, mais uma vez, ergueu-se como barreira. Corrompido? Seu irmão encontrou coragem aqui, algo que vocês nunca deram espaço. A discussão se acalorou, vozes ecoando pelo prédio, vizinhos espiando pelas portas entreabertas. Miguel avançou, mas Pedro se interpôs, os olhos flamejantes pela primeira vez. Chega, Miguel. Eu não sou sua propriedade. Eu amo quem eu sou, e amo João, de um jeito que você nunca entenderá se não abrir o coração. A confissão pairou, chocando até a mãe, que estendeu a mão trêmula para tocar o rosto do filho. Meu menino. Por que não me disse? Eu te protejo, não te julgo. O reencontro foi caótico, lágrimas misturando-se a abraços relutantes, mas plantou sementes de mudança. Dona Ana ficou em Lisboa por dias, cozinhando bacalhau à brás na cozinha minúscula de João, ouvindo histórias de amor que transcendiam rótulos. Miguel, teimoso como um touro, começou a questionar suas próprias certezas, assistindo a um jogo de futebol com Pedro e João, onde risadas substituíram os silêncios. Mas nem tudo era resolução fácil. Sofia, ainda ferida, enviou uma carta longa, confessando sua própria luta com a identidade. Ela se identificava como bissexual, e o casamento fora uma âncora mútua de negação. Eu te perdoei, Pedro. Agora, perdoe a si mesmo. Enquanto o inverno se aproximava, trazendo ventos frios do oceano, João e Pedro enfrentaram um teste final, uma manifestação anti-LGBTQ mais organizada por grupos conservadores em frente à Assembleia da República. Rumores diziam que o irmão de Pedro financiara parte dela, em um último ato de salvação. O casal, agora abertamente juntos, de mãos dadas nos pátios da universidade, decidiu participar da contramanifestação, com cartazes que proclamavam "Amor não tem fronteiras". A multidão era um mar agitado de bandeiras e megafones, gritos de ódio colidindo com cânticos de esperança. No clímax, Miguel apareceu do outro lado da rua, o rosto uma máscara de dúvida, mas quando viu Pedro no centro da multidão, erguendo a voz em um discurso improvisado sobre segredos que matam e verdades que libertam, algo quebrou dentro dele. Ele cruzou a linha, jogando seu cachecol de time de futebol no chão, e se juntou ao irmão, os braços erguidos em solidariedade. Eu errei, Pedro. Mas a família de verdade não abandona. A imagem deles, abraçados sob a chuva fina, foi fotografada e viralizou, transformando o segredo do passado em um farol para outros. Meses depois, na primavera florida de Lisboa, João e Pedro subiram ao mirador onde tudo começara, o sol banhando a cidade em ouro líquido. Você me salvou naquele beco, disse Pedro, entrelaçando os dedos nos de João. Não, nós nos salvamos, respondeu João, o coração pleno de uma paz conquistada. O amor deles não era perfeito, havia discussões sobre o futuro, medos de recaídas, mas era real, tecida de fios de dor e alegria, um tapete que cobria as ruas de Lisboa com promessas de amanhã. E assim, em uma cidade de 7 colinas e 1000 histórias, 2 corações partidos se refizeram, provando que os segredos, quando revelados à luz, iluminam caminhos inesperados. A vida em Lisboa, com sua efervescência eterna, parecia conspirar para testar os limites da nova união de João e Pedro. Eles agora dividiam o apartamento no Chiado, um espaço que outrora fora só de João agora e quando com risadas compartilhadas e discussões acaloradas sobre versos de Fernando Pessoa. Pedro, liberto do peso imediato do passado, começava a florescer, seus poemas, antes sombrios e fragmentados, ganhavam toques de luz, como se o amor fosse uma musa que sussurrava ao amanhecer. Mas as sombras persistiam, tecidas nas teias da sociedade portuguesa,
onde a aceitação avançava devagar, colina por colina. Uma manhã de neblina, enquanto caminhavam pelo terreiro do paço, o Tejo lambendo preguiçosamente os arcos de pedra, Pedro recebeu uma ligação que o fez parar abruptamente. Era o reitor da universidade, voz grave e formal. Pedro, precisamos conversar sobre uma queixa formal. Alguém alega que sua orientação pessoal está afetando o ambiente acadêmico. As palavras caíram como gotas de ácido, corroendo a frágil normalidade que construíra. A queixa vinha de um professor conservador, o mesmo que certa vez descartara o ensaio de João sobre o homoerotismo em Sá de Miranda como irrelevante para a tradição lusitana. João sentiu a raiva subir como baile, mas conteve-se, apertando a mão de Pedro. Vamos lutar isso juntos. Não é sobre nós, é sobre eles terem medo do que não controlam. Eles se reuniram com um grupo de aliados, Ana, uma ativista lésbica do curso de Direitos Humanos, e Tomás, um transgênero que moderava o clube LGBTQ+, do campus. As reuniões no Café à Brasileira, com suas mesas de mármore marcadas por gerações de intelectuais, transformaram-se em estratégias de batalha. Pedro, inicialmente paralisado pelo pavor de exposição, encontrou voz ao ler seus poemas em uma assembleia estudantil, versos que pintavam o humor como um rio que não se dobra a barragens. O conflito escalou quando o professor, Dr. Almeida, um homem de bigode grisalho e óculos de armação fina, os confrontou no corredor da Faculdade de Letras. Vocês acham que podem reescrever a história portuguesa com suas agendas modernas? Isso é uma distração, cuspiu ele, o dedo tremendo de indignação velada. João rebateu com calma cortante. A história portuguesa é feita de descobertas, doutor. E o amor, em todas as formas, é a maior delas. Pedro, ao lado, acrescentou. Eu escrevo sobre o que vivi. Se isso incomoda, talvez o problema não seja meu. A troca foi gravada por um aluno solidário e compartilhada online, virando o jogo, de vítimas a vozes, de sussurros a eco. Mas o verdadeiro golpe veio de dentro da família estendida. Durante uma visita surpresa de Dona Ana, que chegara de Coimbra com cestos de doces conventuais, ela confessou um segredo próprio. Eu sabia, Pedro. Sobre você. Seu pai. Ele suspeitava, e foi por isso que insistiu no casamento. Ele tinha medo do que os vizinhos diriam. As lágrimas dela, salgadas como o mar da costa alentejana, lavaram feridas antigas. João, cozinhando um ensopado de grão de bico ao lado, sentiu o peso da herança, gerações de silêncios que sufocavam sonhos. Naquela noite, ao redor da mesa improvisada, eles falaram abertamente, Dona Ana compartilhando memórias de uma tia-avó que vivera com outra mulher em segredo, chamando-a de minha companheira de alma. O apoio dela fortaleceu Pedro, mas também despertou ciúmes sutis em João. Às vezes, sinto que sou o intruso na sua história familiar, admitiu ele uma noite, enquanto deitavam na cama estreita, o som distante de um acordeão subindo da rua. Pedro virou-se, traçando o contorno do rosto de João com os dedos. Você é o capítulo que eu esperava. Sem você, o livro acabaria em tragédia. O beijo que se seguiu foi um bálsamo, reafirmando laços que o tempo testava mas não quebrava. Enquanto isso, Sofia reapareceu, não como antagonista, mas como aliada improvável. Ela os convidou para um jantar em seu apartamento em Belém, perto do Mosteiro dos Jeronimos, onde o ar cheirava a pastéis de nata frescos. Eu estava errada, disse ela, servindo vinho verde gelado. Meu casamento com você, Pedro, foi uma prisão para nós dois. Agora, estou namorando uma mulher maravilhosa, e graças a você, aprendi a ser honesta. A conversa fluiu para risadas, memórias desenterradas sem amargor, e uma amizade nascente que curava antigas divisões. João observava, o coração expandindo-se, amor não era finito, mas um oceano que se multiplicava. No entanto, o clímax se aproximava com a decisão da universidade. Em uma audiência tensa na sala do conselho, com paredes forradas de retratos de reitores passados, Dr. Almeida apresentou evidências, e-mails anónimos alegando que Pedro recrutava alunos para estilos de vida alternativos. João, tremendo de fúria, apresentou contra-argumentos, depoimentos de colegas, poemas de Pedro publicados em revistas literárias, e sua própria declaração de que o preconceito, não o amor, era o verdadeiro disruptor. Pedro falou por último, a voz firme, minha orientação não define meu trabalho, enriqueço. E se isso ofende, então a tradição que defendemos é frágil demais. O verdito veio a favor deles, a queixa arquivada, com uma nota oficial contra a discriminação. A notícia correu pelos corredores, inspirando outros a saírem do armário, um professor de filosofia assumindo sua bissexualidade, uma aluna de arte pintando murais de arco-íris nos muros do campus. Mas a vitória era agridoce, Dr. Almeida renunciou, murmurando sobre tempos decadentes, deixando um vazio que Pedro preencheu ao ser convidado para lecionar um seminário sobre literatura que era portuguesa.
Com o verão chegando, trazendo festas de São João com martelos de plástico e sardinhas assadas nas ruas de Alfama, João e Pedro planejavam uma viagem ao Alentejo, à vila natal de João. Hora de enfrentar meus fantasmas, disse ele, empacotando a mala com livros e esperanças. Pedro sorriu, o sol dançando em seus olhos. Nós enfrentamos juntos. A jornada seria o teste final de sua resiliência, um retorno às raízes que prometia curas e, talvez, novos começos. O trem chacoalhava suavemente pelas planícies douradas do Alentejo, o sol poente tingindo os campos de cortiça em tons de âmbar e fogo. João olhava pela janela, o coração um tambor irregular, enquanto Pedro dormitava ao seu lado, a cabeça apoiada em seu ombro. Voltar à vila de Évora, onde crescera sob o peso de olhares julgadores, era como revisitar um sonho febril, doce em memórias de festas de colheita, amargo nos ecos de rejeição. Você vai me apresentar como? O quê? Perguntou Pedro ao acordar, esfregando os olhos sonolentos. João riu baixinho. Como o homem que roubou meu coração. O resto eles descobrem. A vila os recebeu com o cheiro de terra úmida e pão fresco, as ruas de cal branca serpenteando entre casas caiadas. A família de João, mãe viúva, tias tagarelas e um primo distante que ainda jogava dominós na praça, os esperou na casa ancestral, uma construção de adobe com azulejos desbotados no pátio. Dona Maria, a mãe de João, abraçou o filho com força, os olhos úmidos mas firmes. Meu menino, você cresceu tanto. E este é? Pedro estendeu a mão, o sorriso nervoso. Pedro, prazer. Sou. Importante para ele. O ar ficou suspenso por um segundo, então Dona Maria puxou-o para um abraço apertado. Qualquer um que faça meu filho sorrir assim é família. Os dias na vila foram um bálsamo e uma provação. Jantares ao ar livre, com ensopado de borrego e vinho tinto local, onde histórias fluíam como Guadiana, contos de avós que dançavam fado em segredo, de amores que desafiavam casamentos arranjados. Mas nem todos os olhares eram acolhedores. No mercado semanal, um antigo vizinho, o ferreiro que outrora chamara João de perverso, resmungou alto o suficiente para ser ouvido, voltou o rapaz da cidade grande, com seu companheiro. Que tempos! Pedro apertou a mão de João sob a mesa de frutas, um gesto silencioso de solidariedade. Uma noite, durante a festa da vindima, com lanternas penduradas nas videiras e música de concertina enchendo o ar, o conflito irrompeu. O primo de João, Luís, embriagado pelo licor de figo, confrontou-os perto da fogueira crepitante. Então, João, é verdade. Você e ele. Como irmãos da igreja. A risada dele era forçada, mas os olhos dardejavam com desconforto. João endireitou-se, o fogo refletindo em seu rosto. Não como irmãos, Luís. Como amantes. E se isso te incomoda, olhe para o outro lado, a vila é grande o suficiente. Pedro, ao lado, acrescentou com voz calma, o amor não rouba espaço, ele queria mais. Luís recuou, murmurando desculpas, mas o incidente ondulou pela multidão, dividindo opiniões como um rio em cheia. Alguns se aproximaram depois, sussurrando apoios, uma tia que confessou ter perdido uma irmã para o exílio por amar uma mulher, um velho pastor que citou versos de Gideões sobre compaixão. Dona Maria, defensora feroz, organizou um almoço familiar onde as vozes se ergueram em debate, não de julgamento, mas de entendimento trêmulo. Eu errei com você, filho, admitiu ela, as mãos calejadas apertando as de João. Pensei que o silêncio protegia, mas só machucava. Pedro, tocado pela vulnerabilidade, compartilhou seu próprio passado, o casamento forçado, a fuga para Lisboa, o beco onde João o salvara. As mulheres da família choraram, os homens assentiram em silêncio, e pela primeira vez, João sentiu as raízes da vila se entrelaçando com as dele, não como âncoras, mas como suportes. Na última noite, sob um céu estrelado no Planalto, eles dançaram um fado lento, Pedro guiando João com passos hesitantes, o mundo reduzido a um ritmo compartilhado. De volta a Lisboa, revigorados mas marcados, eles enfrentaram uma surpresa agridoce, uma oferta de Pedro para publicar seu primeiro livro de poemas em uma editora pequena de Porto. É sobre nós, sobre segredos que viram asas, disse ele, mostrando as páginas datilografadas. João, orgulhoso, ajudou na revisão, mas o processo revelou fissuras, Pedro duvidava de si, temendo que as palavras expusessem demais. E se o mundo me rejeitar de novo? João o abraçou, o cheiro de tinta fresca no ar. Então eu te carrego. Como sempre. O lançamento, em uma livraria aconchegante na Baixa, foi um triunfo modesto mas profundo. Amigos da universidade lutaram o espaço, Dona Ana viajou de Coimbra com flores, e até Sofia apareceu, com sua namorada de mãos dadas. As leituras de Pedro ecoaram nas paredes de madeira, versos como No Beco da Alma, um anjo de jaqueta fina me ergueu, e o segredo se tornou sol, arrancando aplausos e lágrimas. Mas no meio da multidão, um homem desconhecido se aproximou,
o pai biológico de Pedro, que ele não via desde o divórcio, agora um viúvo envelhecido de Coimbra. Pai, murmurou Pedro, o copo de vinho tremendo em sua mão. O homem, olhos avermelhados pelo tempo e pelo remorso, estendeu uma carta amassada. Eu li sobre você no jornal local. Sobre a manifestação, o livro. Eu fui um tolo, filho. Um tolo que te empurrei para o abismo por medo do meu próprio reflexo. As palavras dele eram um rio seco finalmente enchendo, e Pedro, após um silêncio eterno, o abraçou, um perdão não imediato, mas o primeiro passo de uma ponte reconstruída. João observava de longe, o coração inchado de emoção complexa. Seu próprio pai nunca retornara, mas ver Pedro curar o dele era uma vitória compartilhada. Naquela noite, caminhando pelo Tejo sob a lua cheia, Pedro parou e se ajoelhou, não com anel, mas com uma promessa sussurrada: quero construir uma vida contigo, João. Sem segredos, só nós. As lágrimas de João se misturaram ao sal da brisa, e o beijo que selou aquilo foi o mais profundo até então, um juramento contra as tormentas. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava mais uma reviravolta. Uma semana depois, durante uma caminhada no Parque Eduardo VII, com jacarandás em flor pintando o chão de roxo, João recebeu uma carta anônima, fotografias granuladas dele e Pedro em momentos íntimos, acompanhadas de uma ameaça velada: pare de expor nossa cidade a isso, ou o passado de Pedro será reescrito em manchetes. O remetente era desconhecido, mas o selo postal de Évora apontava para raízes profundas. O medo rastejou de volta, mas em vez de recuar, eles o enfrentaram. Com a ajuda de Ana, investigaram. As fotos vinham do primo Luís, ainda magoado pela festa da Vindima, aliado a resquícios do grupo conservador de Almeida. A confrontação aconteceu em uma taverna alentejana durante uma visita rápida, o ar pesado de fumaça de lareira. Porquê, Luís? Inveja. Medo? Perguntou João, a voz baixa mas inabalável. Luís, encurralado, desabou: eu perdi meu próprio amor anos atrás, por covardia. Ver vocês. Dói porque eu não tive coragem. O perdão veio devagar, condicionado à mudança. Luís prometeu terapia, apoio à causa. A crise fortaleceu João e Pedro, transformando a ameaça em lição. O preconceito nascia do medo não resolvido. De volta à capital, eles fundaram um workshop de escrita para jovens LGBTQ+, no Alentejo, ligando cidades e corações. O outono trouxe calmaria, com folhas douradas caindo nos jardins de Belém. João e Pedro, agora colunistas em um blog cultural, escreviam sobre resiliência, textos que inspiravam e-mails de gratidão de todo o país. Dona Maria visitou, trazendo receitas e abraços, enquanto o pai de Pedro começava cartas semanais, pedaços de arrependimento costurados em palavras. Com o inverno se instalando em Lisboa, trazendo chuvas que lavavam as ruas antigas e ventos que uivavam nos telhados de telha vermelha, João e Pedro encontraram um ritmo novo, um equilíbrio entre o caos da universidade e a quietude do amor doméstico. O apartamento no Chiado agora tinha toques de Pedro, prateleiras com edições raras de poesia alentejana, uma manta tecida pela mãe de João jogada sobre o sofá. Mas sob a superfície de paz, correntes subterrâneas de dúvida ainda fluíam. João, sempre o protetor, começava a questionar se sua força era suficiente para carregar ambos. Pedro, o poeta sensível, lutava contra noites em que o passado sussurrava acusações. Uma crise surgiu inesperadamente durante as festas de Natal, quando a família estendida de Pedro insistiu em uma reunião em Coimbra. É hora de curar de vez, disse o pai ao telefone, voz rouca de emoção contida. João hesitou. Coimbra, com suas torres medievais e rios de memória amarga, era território minado. Mas Pedro convenceu: se formos, mostramos que o amor vence distâncias. A viagem de trem foi tensa, mãos entrelaçadas contra o balanço das rodas, conversas leves mascarando o pavor. A casa familiar, uma construção de pedra no bairro da Solum, cheirava a castanhas assadas e vinho de honra. O pai de Pedro, Sr. Manuel, um ex-professor aposentado com mãos nudosas de tanto virar páginas, os recebeu com um abraço desajeitado. Bem-vindos. Eu preparei o quarto de hóspedes. O S no plural era um gesto pequeno, mas monumental. O jantar foi um campo de minas, conversas sobre futebol, clima, evitando o elefante na sala até que a irmã mais nova de Pedro, Clara, uma adolescente de olhos curiosos, perguntou inocentemente: por que as pessoas na escola dizem que gays são ruins? Vocês não são. O silêncio caiu como neve pesada. Sr. Manuel pigarreou, o rosto corado. Clara, isso é complicado. Pedro interveio, a voz suave: não é, pai? É simples, o amor é amor. Eu aprendi isso com João. O que se seguiu foi uma conversa crua, à mesa iluminada por velas tremuluzentes, Manuel confessando sua própria juventude reprimida, um flerte não correspondido com um colega de seminário que o marcara para sempre.
Eu te julguei porque me julguei, admitiu ele, lágrimas traçando sulcos no rosto enrugado. João, tocado, compartilhou sua história alentejana, tecendo fios de compreensão. Mas nem todos os corações se abriram fácil. Uma tia distante, devota fervorosa, resmungou preces sob o fôlego, e Clara, apesar da curiosidade, lutava com perguntas que ecoavam preconceitos escolares. Pedro a levou para um passeio pelo Mondego no dia seguinte, explicando com paciência: ser gay é como ser canhoto, só uma forma diferente de escrever a vida. De volta, a família se reuniu em círculo, mãos unidas em uma oração não religiosa, mas de perdão coletivo. João sentiu, pela primeira vez, pertencer a algo maior que si mesmo. O ano novo os encontrou em Lisboa, assistindo aos fogos sobre o Tejo da Ponte 25 de Abril, explosões de cor refletindo em seus olhos. Este ano, sem segredos, prometeu Pedro, o braço ao redor da cintura de João. Mas o destino riu, jogando uma curva no caminho, uma oferta de emprego para Pedro em uma universidade em Porto, lecionar literatura contemporânea. É uma chance de ouro, disse ele, mas o brilho em seus olhos era ofuscado por medo de separação. João, egoísta por um instante, sentiu o pânico de perda. E nós? Lisboa é nosso lar. As discussões que se seguiram foram tempestades emocionais, noites em claro debatendo prós e contras, caminhadas pelo aqueduto das águas livres onde a água sussurrava conselhos. Eu não vou sem você, declarou Pedro finalmente, rasgando a carta de aceite. Mas João, vendo o sonho do companheiro murchar, contrapôs: não. Vamos juntos. Porto tem fado, rio, e nós podemos construir lá. A decisão foi um salto de fé, empacotando vidas em caixas de papelão, despedidas amargas dos amigos no aeroporto, Ana prometendo visitas, Tomás enviando memes engraçados. Porto os recebeu com braços abertos, a ribeira colorida de casas encostadas como fofocas eternas, o Douro serpenteante preguiçoso. Eles alugaram um sótão no bairro da Baixa, com vista para a Torre dos Clérigos, onde o sino badalava horas de possibilidade. Pedro mergulhou no ensino, suas aulas sobre essa de Queiroz ganhando toques que cativavam alunos, enquanto João, remoto por enquanto, começou um blog sobre ativismo rural. Mas a mudança trouxe isolamento, sem a rede de Lisboa, os dias se estendiam longos, e velhos demónios sussurravam. Uma nevasca rara em fevereiro isolou a cidade, e com ela veio a dúvida. Pedro, estressado por um aluno homofóbico que questionava suas vieses pessoais, voltou para casa cedo, o rosto sombrio. E se eu não for bom o suficiente? E se o passado me seguir para sempre? João, cozinhando francesinha para reconfortar, rebateu: você é mais que seu passado. É o homem que me faz acreditar no amanhã. Mas internamente, João lutava com sua própria identidade, em Porto, mais conservadora que Lisboa, ele se sentia exposto, os olhares na rua pesando como chumbo. O ponto de ruptura veio em uma conferência literária no Palácio da Bolsa, onde Pedro foi convidado a ler. Um crítico conservador, Eco de Almeida, atacou publicamente: sua poesia é bela, mas contaminada por agendas pessoais. Literatura deve transcender o ego. A plateia murmurou, dividida, e Pedro, no palco, congelou, até que João, da primeira fila, ergueu-se e aplaudiu sozinho, alto e desafiador. O gesto quebrou o gelo, palmas se juntaram, e Pedro terminou a leitura com voz trêmula mas triunfante. Depois, no quarto de hotel com vista para o Douro congelado, eles se desabafaram. Eu tenho medo de te perder para isso tudo, confessou João, as lágrimas quentes no travesseiro. Pedro puxou para si. Você é minha âncora. Sem você, sou só palavras no vento. O amor se reafirmou naquela noite, não em grandezas, mas em toques gentis e promessas renovadas. A primavera trouxe renascimento, o aluno problemático se desculpou após uma conversa franca, inspirado pelo workshop que Pedro iniciou. Dona Ana visitou, enchendo o sótão de bolos de Natal, e até o pai de Pedro veio, pescando no Douro com João em um barco alugado, um ritual de homens que curavam silêncios com varas e iscas. Mas uma revelação final pairava. Durante uma limpeza no sótão, Pedro encontrou uma carta antiga de seu pai, escondida em um livro, uma confissão de amor não dito por um tio-avô, que se suicidara por repressão. Isso explica tudo, murmurou Pedro, o papel tremendo em suas mãos. Compartilhado com a família, levou uma reunião em Coimbra, onde Manuel chorou abertamente, honrando o tio com uma placa em um parque local. João e Pedro, fortalecidos, planejavam o futuro, um casamento civil discreto, viagens pelo interior, talvez filhos adotivos um dia. Porto se tornara lar, não por acidente, mas por escolha. O verão em Porto era um bálsamo de luz e vinho, com o Douro refletindo céus azuis infinitos e as festas de São João enchendo as ruas de fogueiras e sardinha grelhada. João e Pedro, agora ancorados na cidade do Norte, sentiam as raízes se aprofundarem, não sem espinhos,
mas com a resiliência de videiras antigas. O casamento civil, marcado para uma tarde tranquila no cartório da Foz, era um marco discreto, apenas famílias, Ana e Tomás como testemunhas, um buquê de flores silvestres colhidas no Jerez. Não precisamos de pompa, disse Pedro, ajustando a gravata simples. Só de nós. A cerimônia foi breve, palavras legais e quando na sala de azulejos frios, mas o beijo que selou sim aqueceu o ar como um sol interior. Dona Maria chorou rios, Dona Ana brindou com Porto envelhecido, e até Manuel sorriu, orgulhoso. A recepção no apartamento foi íntima, fado tocado por um amigo violonista, pratos de tripas à moda e risadas que varriam dúvidas. Mas sob a alegria, um sussurro de tensão. Clara, a irmã de Pedro, agora com namorado próprio, confidenciou a João. Alguns tios ainda murmuram. Eles vêm à festa, mas com olhares. João assentiu, sabendo que a aceitação era um caminho sinuoso. Naquela noite, dançando lento no terraço com vista para o Atlântico, ele sussurrou a Pedro, seja como for, nós dançamos nosso ritmo. O amor deles, testado por anos de segredos e revelações, era agora uma dança fluida, passos sincronizados por confiança. Mas o destino, sempre o tecelão caprichoso, entrelaçou mais um fio inesperado. Durante uma viagem de fim de semana a Sintra, as colinas míticas onde reis sonhavam castelos, eles encontraram um jovem fugitivo nas trilhas do Palácio da Pena, um garoto de 18 anos, Miguelinho, com mochila surrada e olhos assombrados. Eu fugi de casa. Meu pai me pegou com um amigo, e ele me bateu. As palavras dele ecoavam o beco de Lisboa anos antes, e João, instintivamente, estendeu a mão. Pedro, reconhecendo o espelho de seu próprio passado, ofereceu o casaco contra o sereno. Eles o levaram para um café local, ouvindo sua história, uma vila no Ribatejo, pai fazendeiro rígido, mãe silenciada pelo medo. Quero estudar em Lisboa, mas não sei por onde começar. João e Pedro trocaram olhares, um chamado para pagar adiante. Venha conosco, propôs João. Nós te ajudamos a se inscrever na universidade, a encontrar um lugar. Miguelinho hesitou, mas o desespero cedeu ao alívio, e assim, seu sótão ganhou um hóspede temporário. A mentoria se tornou missão. Pedro ajudou com redações de admissão, João com contatos na comunidade LGBTQ+ de Porto. Mas o garoto trouxe conflitos, noites de pesadelos que acordavam todos, discussões sobre independência que testavam paciência. Uma vez, Miguelinho explodiu, vocês casarão felizes, mas e eu? Vou ser o eterno coitado. Pedro, ferido mas compreensivo, respondeu, nós também fomos. A felicidade se constrói, não se ganha. O incidente atraiu atenção indesejada. O pai de Miguelinho, alertado por um telefonema, viajou a Porto em fúria, batendo à porta com punhos como martelos. Onde está meu filho? Vocês o envenenaram, gritou ele, o rosto marcado por sol e raiva. A cena no corredor apertado foi caótica, vizinhos espiando, Manuel chegando a tempo de mediar com sua voz de professor. Deixe o menino escolher, homem. Ou você quer repetir erros que não se desfazem? O confronto durou horas, lágrimas e acusações voando como faíscas, até que Miguel, o pai, desabou na escada, confessando, eu amei um homem na juventude, na guerra colonial. Perdi ele, e jurei nunca mais. Mas ver meu filho me obriga a encarar. O perdão veio frágil, com promessas de terapia familiar, e Miguelinho escolheu ficar, mas com visitas supervisionadas. A experiência os transformou. João e Pedro fundaram uma rede de apoio para jovens rurais LGBTQ+, ligando Porto a vilas remotas via chamadas e workshops. Artigos em jornais locais os retrataram como o casal que salva segredos, atraindo doações e voluntários. Mas o sucesso trouxe inveja. Um ex-colega de Pedro, invejoso do livro, espalhou rumores online de que eles exploravam vítimas para fama. A calúnia se espalhou como era venenosa, imãs de ódio enchendo caixas postais. Pedro, sensível, recuou para dentro de si, questionando, somos heróis ou só sobreviventes fingindo? João, furioso, organizou uma live no blog, expondo as mentiras com fatos e depoimentos. Nós ajudamos porque fomos ajudados. O ódio não nos define, a ação sim. A resposta foi avassaladora, apoio viral, com celebridades portuguesas compartilhando histórias, e o detrator se retratando publicamente. No outono, com folhas avermelhando o Douro, eles adotaram formalmente um cachorro abandonado, um vira-lata chamado Segredo, símbolo irônico de sua jornada. As noites agora incluíam passeios à beira-rio, conversas sobre filhos reais um dia, talvez via adoção. Dona Maria enviava fotos de netos imaginários, brincando. Mas uma reviravolta pessoal veio. João descobriu uma carta antiga em arquivos familiares, revelando que seu pai, longe de ser o monstro da memória, escrevera cartas não enviadas, cheias de remorso por sua dureza. Eu te amava, filho, mas o medo me cegou.
Lendo ao lado de Pedro, João chorou pela primeira vez pelo homem ausente, curando uma ferida que sangrava há décadas. O ano fechava com uma conferência nacional em Lisboa, onde Pedro e João palestravam sobre segredos que libertam. A plateia, lotada, aplaudiu de pé, e Sofia, agora amiga firme, moderou o painel. No final, de mãos dadas no palco, eles olharam para o público, rostos diversos, histórias entrelaçadas, e souberam, sua jornada inspirava porque era humana, falha, mas vitoriosa. O ciclo das estações em Porto culminava no inverno, com neves suaves cobrindo as torres góticas e o Douro congelando em trechos poéticos. João e Pedro, agora pilares da comunidade, sentiam o peso doce da maturidade, anos de batalhas forjando não só amor, mas legado. O workshop para jovens expandira, com Miguelinho como assistente, sua confiança florescendo em um sorriso que iluminava salas. Mas o passado, tenaz como raízes de oliveira, reservava uma surpresa final que testaria tudo. Era véspera de ano novo quando uma batida urgente ecoou no sótão. Na porta, um homem idoso de capa de lã, olhos verdes idênticos aos de Pedro, o avô paterno, Vítor, que abandonara a família décadas antes por razões pessoais. Eu li sobre vocês no jornal. Sobre o perdão que deram ao meu filho. Vim pedir o meu. Sua voz era um crocitar de anos solitários, e Pedro, atordoado, o deixou entrar, o ar frio invadindo como um sopro de outrora. Vítor contara a sua história ao redor da lareira crepitante, um amor gay na juventude, em uma Portugal salazarista onde tal afeto era crime, levando-o ao exílio voluntário em França. Eu fugi para proteger Manuel, mas o deixei sem pai. Agora, viúvo e doente, quero morrer em paz. As revelações caíram como pedras em um lago calmo, fotos amareladas de um amante perdido, cartas não enviadas cheias de saudades. João, ao lado de Pedro, sentiu o emaranhado de gerações, seu próprio pai, o de Pedro, agora o avô, uma linhagem de silêncios quebrados. Pedro lutou com a raiva inicial, punhos cerrados, você nos abandonou. Como perdoar isso? Mas vendo o homem frágil, ossos frágeis sob a pele, ele cedeu. Fique. Vamos curar juntos. Vítor ficou semanas, compartilhando histórias de Paris underground, fados cantados em cabarés escondidos. Manuel visitou, o reencontro um rio de lágrimas e abraços, curando abismos de meio século. João mediou, sua empatia uma ponte, e em noites de xadrez à mesa, o avô sussurrava conselhos, o amor verdadeiro não morre no exílio, ele espera. A presença de Vítor inspirou um novo projeto, um livro coletivo de memórias LGBTQ+ portuguesas, com depoimentos de idosos como ele. Lançado em uma feira literária no Porto, o evento lotou a livraria Lelo, escadarias de madeira e quando aplausos. Pedro leu trechos, voz embargada, e João, ao seu lado, sentiu orgulho transbordar, não só pelo marido, mas pela cadeia de coragem que teciam. Mas o clímax veio em uma manifestação nacional em Lisboa, convocada após um incidente de violência homofóbica em Faro. João e Pedro, com Miguelinho e aliados, marcharam da Praça do Comércio ao Chiado, cartazes proclamando segredos revelados, corações livres. A multidão era um mar multicolorido, mas tensão pairava, contra-manifestantes gritavam de calçadas, polícia em alerta. No pico, um grupo radical avançou, pedras voando, e Pedro foi empurrado, caindo no asfalto molhado. João ergueu, coração em pânico, mas Pedro se levantou, microfone em punho, isso é o que o medo faz. Mas nós não caímos mais. Sua voz, amplificada, uniu a multidão em um coro de amor vence, dispersando o ódio como neve ao sol. A marcha terminou em abraços coletivos, manchetes elogiando a resiliência portuguesa. De volta a Porto, com Vítor agora em hospício familiar, eles celebraram o aniversário de casamento, 2 anos de promessas mantidas. No terraço, com o Douro como testemunha, Pedro presenteou João com um anel gravado, do beco ao eterno. Você me surpreendeu todos os dias, disse João, beijando-o sob estrelas. O avô, de cama próxima, sorriu fraco, vocês são o que eu sonhei ser. Vítor partiu em paz na primavera, deixando um testamento de amor, doações para o workshop, cartas para netos. O funeral em Coimbra foi uma celebração, fado tocado, histórias compartilhadas, uma família unida não por sangue só, mas por escolha. João e Pedro, agora pais adotivos em processo para um menino de uma vila vizinha, olhavam para o futuro com olhos claros. O segredo do passado, outrora uma surpresa que abalara todos, tornara-se farol, iluminando não só suas vidas, mas incontáveis outras. Em uma Portugal de colinas e rios, onde o amor fluía livre, eles dançavam adiante, mãos unidas, corações plenos. E assim, a história de dois que se encontraram na chuva de Lisboa é coava eterna, um lembrete de que os laços mais fortes nascem das tempestades mais ferozes.